Checkup no rádio. E aquela música, ele voltou, né? O boêmio voltou novamente. Pois é, doutor Belli está de volta aqui há algumas semanas aí, se recuperando de um pequeno probleminha de saúde, né? Seja bem-vindo aqui. Olha, eu não adianta eu cantar, porque cantar eu sou péssimo, viu? Só pago meme realmente, né? Doutor Belli, bom dia, seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Bom dia, Marcos, bom dia, Geraldinho, bom dia a todas as pessoas que nos ouvem, nos assistem, nos prestigiam nesse momento da terça-feira no quadro Checkup no rádio. Falando sobre temas relacionados ao envelhecimento. Realmente fizemos uma cirurgia de reparação do ligamento do joelho. Mas está bem, graças a Deus. Estou bem, já está fazendo um mês, já estou liberado para andar devagarzinho, já não estou mais nas bengalas. Para torcer pelo Flamengo também, né? Já dá para dar uns gritos bons quando o Flamengo ganha, mas estamos nos recuperando. Já até programei uma viagem para... quinta-feira tem um congresso brasileiro de geriatria, a gente já vai, mesmo sem estar trabalhando, mesmo sem estar 100%, a gente sabe que depois de uma cirurgia, a gente tem que se dedicar, principalmente de joelho, tem que se dedicar bastante à fisioterapia, 2, 3 horas de fisioterapia todo dia, depois academia, então assim, a gente não consegue fazer um atendimento como fazia antes, então a gente tem que se dedicar, mas vai dar pra gente ir para esse congresso. Já estamos passando pro segundo mês. Legal, se Deus quiser. E hoje voltamos ao vivo, estivemos aqui representando alguns programas, né? E hoje estava morrendo de saudade mesmo de responder aos ouvintes. E com certeza os ouvintes também de você, viu? E o nosso tema de hoje é a importância da mobilidade no idoso. E aí? Pois é, para quem está com mobilidade restringida, né? Restrita em virtude de no pós-operatório de joelho, foi um tema que a gente pensou em trazer, haja vista da importância, Marcos, da mobilidade do paciente idoso, da capacidade dele se movimentar, da capacidade dele de se transferir para onde ele desejar, da capacidade do idoso ter a independência. O que a gente menos deseja, o que a gente mais deseja, saudações a meu amigo Chumbrega, aí, saudações rubro-negras. Tá feliz ele ter. Então, o que mais a gente deseja é que ele possa ter uma qualidade de vida preservando a sua independência. E faz parte da independência a capacidade dele andar, dele se transferir, dele ir para onde ele quiser. A autonomia é mais a capacidade dele decidir, mas a independência é a capacidade dele executar os movimentos. A gente sabe que inclusive vai ser tema do congresso a questão da década do envelhecimento saudável. Então, se preconiza que as pessoas vão viver mais e vão chegar lá com muito mais qualidade. A ideia de que vamos chegar aos 80, 90 anos dependentes, com muita dor, com muita limitação, essa ideia deve cair por terra. Todos nós devemos pensar da seguinte forma: eu chegarei aos 80 anos, eu não tenho dúvida que a maioria das pessoas vai imaginar que vai chegar com dor, vai chegar sem conseguir andar, vai chegar esquecido, vai chegar muito limitado, mas já se sabe que chegaremos lá com chegaremos lá um pouco diferente do que essa geração chegou. E para isso é importante ter esse parâmetro de mobilidade, de capacidade de se movimentar em mente. Eu sempre digo que músculo é vida, né? Você fazer uma reserva muscular, por isso que a gente orienta tanto atividade física, principalmente atividade resistida, atividade de criar músculo, faz com que você mantenha-se com uma reserva para que você possa chegar aos 80, 90, podendo usar esse músculo. Aquele idoso que tende a não se movimentar, tende a não trabalhar os músculos, ele tende a naturalmente ter uma atrofia muscular. E a capacidade... Fatinho, muito obrigado. Tava com muita saudade desse café. Muito obrigado. Tudo aqui, tudo olhando, morrendo de inveja. É porque eu tô aqui desde 5 da manhã, não recebi café nada ainda. Né? Rapaz, eu vou dizer uma coisa. Você é privilegiado. São os laços afetivos que nós criamos aqui. Bem, então, só beber uma água. Pois não. Então, se movimentar, essa capacidade de se mobilizar, faz parte de um
de um parâmetro, de um pilar do envelhecimento saudável. Não é só você não ter doença, é você ser capaz de ser dono da sua própria vontade. Então, fazer uma reserva muscular faz com que você tenha esse parâmetro mais lá na frente. Então, atividade física, e mesmo aquele idoso que tem limitações na sua marcha, na sua postura, ele deve treinar, ele deve evitar fundo de rede, deve evitar ficar, eu digo, pregado na cadeira. Tem alguns pacientes que eu digo, olha, tenha cuidado, senão daqui uns dias o senhor vai vir para a consulta com essa cadeira pregada na sua região glútea. E eu vou mandar ter que fazer um procedimento para poder tirar, de tanto que ele fica sentado. Tem idoso que eu digo, ó, vou mandar arrancar todos os tornos da sua casa para ver se a gente consegue que o senhor saia da rede. Porque eles tendem a, quando perdem a mobilidade, eles tendem a querer ficar só deitado, tendem a querer ficar só levantando só para tomar banho e se alimentar. Então, perderam a capacidade de mobilidade alguns, outros vão perdendo rapidamente. O que é que isso pode implicar, Marcos? Perda da capacidade de mobilização, primeiro, é um parâmetro que a gente avalia a capacidade de executar atividades básicas do dia a dia. Se ele não consegue se transferir de um lugar para outro, ele perde essa capacidade de execução de uma atividade básica, que é tomar banho, que é conseguir se alimentar, conseguir se transferir para o banheiro e fazer suas necessidades. Então, isso vai gerando uma cascata de perda, né? Aumenta o risco de queda, porque ele atrofia a musculatura, ele perde o equilíbrio. Você imagine você passando algumas horas sentado ou deitado durante o dia. Todo mundo aqui já adoeceu, teve que ficar restrito ao leito. Você, quando levanta, você levanta fraco, levanta desequilibrado, você levanta diferente, porque você perdeu força, você perdeu massa muscular. Então o equilíbrio dessa pessoa fica muito alterado. Então ele tem um risco maior de cair. Essas alterações podem levar o indivíduo a entrar numa rota de envelhecimento que a gente diz frágil, entrar em síndrome de fragilidade, que é aquele idoso mais vulnerável, mais rapidamente. Ele perde a capacidade de se movimentar, ele perde a capacidade de gastar energia, perde a capacidade de ter fome. Se ele não gasta energia, ele não tem fome, ele come menos, aí é que ele perde músculo, aí é que ele fica fraco, e isso é uma bola de neve que vai terminar com ele em cima de uma cama e entrando numa síndrome de imobilidade, que é o final de toda a história dessa rota que ele entra de envelhecimento saudável. Você deve pensar, mas por que é que o idoso perde a mobilidade? Será que é da idade? Será que a gente, quando envelhece, toda pessoa perde a mobilidade? Se fosse, todos os idosos perdiam, né? Mas a gente sabe que tem muitos idosos aí andando na rua. Cada vez eu encontro mais 80 octogenários, nonagenários andando aí, indo para a missa, fazendo suas compras. Então, essas pessoas, elas têm mobilidade preservada. Então, o que é que leva um indivíduo? Não é a idade. A idade facilita, logicamente, faz com que as coisas sejam mais rápidas. Mas, às vezes, um medicamento que essa pessoa está utilizando, esse medicamento está dando tontura nela, ou está deixando ela sonolenta, e ela começa a não querer mais andar, começa a ter dificuldade na locomoção, e isso faz com que ela fique restrita ao leito. Então, checar esses medicamentos se não está alterando o equilíbrio, a marcha, a postura e, consequentemente, a capacidade de transferir. Muitas vezes dores nas articulações, elas limitam, principalmente nos membros inferiores, artrose de joelho, de calcanhar, de pés. Essas doenças osteoarticulares, elas limitam e muito o indivíduo. Tanto que os pacientes, quando eles passam por aquela fase, aquelas fases onde as cidades têm chikungunya, que eles exacerbam muita dor, muitos idosos deixam de
que andavam antes, pouquinho, às vezes, ou muito, eles deixam de andar, perdem a capacidade de andar por causa de dor nas pernas. Então a dor é um fator que pode colocar esse indivíduo em uma síndrome, um déficit de marcha, em uma incapacidade de se movimentar. Além de não enxergar bem, além de depressão, a depressão tira o prazer dele querer andar e ele quer ficar isolado, quer ficar sentado. Então são inúmeras as causas que podem interferir nesse parâmetro de qualidade, nesse parâmetro de saúde, nesse parâmetro que é a capacidade de se movimentar. Para nós jovens, isso pode ser até uma coisa que a gente não dê muita atenção. Mas eu que estou operado do joelho e pensei nesse tema, pensando exatamente como é que meus pacientes se sentem quando tem uma artrose, de uma limitação, e a capacidade de eu, por exemplo, subir uma escada foi limitada, de eu ter que usar bengala. Então, a capacidade de se movimentar é um parâmetro de qualidade de vida e um parâmetro de saúde importantíssimo, que tem inúmeras causas que podem levar o idoso a isso. Isso deve ser combatido, deve ser tratado, todas as causas devem ser tratadas e as famílias ajudarem a criarem rotinas planejadas, rotinas com atividades de mobilidade desse idoso, nem que seja dentro de casa, além das de socialização, além da atividade física supervisionada. O Vitor pergunta aqui, quais são as causas do esquecimento no idoso com idade entre 60 e 70 anos? Causas de esquecimento, Marcos, elas remetem sempre à demência, né? Ao Alzheimer, que é a principal causa de demência. A incidência de demência, à medida que a gente vai envelhecendo, ela vai aumentando. Entre 60 e 70 anos, a incidência é baixa, ela é ali em torno de 5, 10%. Quando passa de 70, ela vai para 20% em média. De 80 para frente é 30%, e 90%, 40%, 50% das pessoas têm o diagnóstico de alguma síndrome demencial. Então, embora baixo a incidência, mas já existe. É diferente de pessoas antes de 60 anos, que a incidência é muito menor. Entre 60 e 70 anos, o que vai decidir são os fatores protetores que essa pessoa teve ao longo da vida. É o acúmulo de reserva mental que ela teve, de saúde em geral, assim vamos dizer. Eu sempre falo nesse capital de saúde que a gente acumula durante a vida. É como um capital que você, de uma poupança, de uma previdência, que você vai ali todo mês contribuindo para que quando chegue lá na frente você possa usufruir. Então, as principais causas nessa faixa etária de queixa de memória, em qualquer faixa etária, são doenças que alterem a capacidade de a pessoa se concentrar, de ter atenção. E o que é que faz as pessoas não se concentrarem, não terem atenção? Doenças, geralmente, de transtornos do humor, transtornos de ansiedade. O pensamento do paciente ansioso, ele salta muito, ele pensa várias coisas ao mesmo tempo. E você, quando não tem um pensamento focado, direcionado, você naturalmente não lembra, você não guarda essa memória. Se eu estou aqui prestando atenção em você, em Geraldo, nisso, naquilo, alguma outra coisa vai passar despercebida. Se você tem uma atenção concentrada, uma atenção ali focada em uma só atividade, você tende a lembrar mais. Mas o ansioso, ele tem dificuldade de se concentrar. Vai fazer uma coisa, está pensando noutra, ele não dá aquela carga de atenção a uma determinada. Então, transtorno de ansiedade é uma causa importante. Transtornos do humor, como depressão, também são causas importantes. O paciente que tem depressão, ele tem naturalmente uma lentificação do raciocínio, ele tem uma lentificação mental, ele tem uma falta de prazer de prestar atenção nas coisas. Naturalmente, ele, como ele está sem prazer, sem vontade, desgostoso, ele não quer prestar atenção muito, ele quer ficar só, então ele não lembra ele perde essa capacidade de dar uma atenção, uma concentração. Então é um dos critérios, inclusive, para você dar diagnóstico de depressão, é se ele tem tido queixas de memória nas últimas 2 semanas. Então,
depressão e ansiedade são as principais causas de esquecimento nas faixas etárias, em todas as faixas etárias, mas entre 60 e 70 é a principal. Mas não esquecer que a demência aí já tem uma incidência assim, considerável. Doutor Belísio, obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. Até terça-feira, se Deus quiser. Eu que agradeço, Marcos. Até a próxima terça-feira, se Deus quiser. Vou essa viagem aí ver se a gente traz o que tem de novo no Brasil, né? Ver os professores, ver a turma que a gente fez amizade, ver muita coisa nova para trazer para a saúde dos nossos idosos. Até terça, se Deus quiser. 7h14, confirmado.